Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez, nosso terceiro episódio, uma hora eu vou perder a conta desses episódios, do nosso podcast Corredor Ecológico. Hoje a gente está aqui com a Olga, que é uma das parceiras aí, trabalha com a gente aqui no Corredor. Olguinha, tudo bom? Tudo bom, eu sou a Olga, eu sou bióloga, trabalho no Corredor desde 2017 e atuo aí na questão dos projetos, construção de novos projetos, mas também na área de educação dentro do Corredor. Legal. E hoje, né, eu diferente aqui, né, que não temos o nosso amigo João. João, um beijo para você, viu? Obrigado por tudo que você me ensinou, em ser um hostess. E hoje a gente está aqui com um tema super bacana. Eu acho que é um tema, para mim, é um dos mais especiais, porque eu acho que permeia tudo, né? Tudo que a gente faz, nosso dia a dia. E a gente tem uma grande convidada hoje, né? Ela é educadora, empresária e consultora educacional, coautora do livro Soft Skill Kids, de 2022, mestre em Educação, História, Política, Sociedade pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, graduada em Pedagogia com pós-graduação em Gestão de Recursos Humanos e atua há mais de 30 anos na área de educação. E é nossa membro do nosso Conselho Deliberativo também, que é um prazerzaço, né? E eu queria, então, Andréia Andrade, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho da sua história, porque eu tenho um papel enorme aqui, gente, com tudo que essa moça já fez, mas eu não vou ler, né? Eu vou pedir para ela contar. Então, eu queria que você contasse sua trajetória um pouquinho pra gente. Gente, obrigada, viu? É uma alegria estar aqui. Meu primeiro podcast. Eu tenho muito carinho de participar como membro do Conselho do Corredor, porque eu acredito muito nesse trabalho que é feito no Corredor, né? Que também tem muito de educação, não só educação ambiental, né? Mas quando a gente fala de educação, e eu acho que a minha trajetória ela é em educação. Eu sou educadora por paixão mesmo, por formação, empresária muito mais por circunstância e oportunidade, né? Eu sou de fato, estou em outras empresas junto com a minha família, mas o meu coração está em educação, né? Em ver essas transformações acontecendo por meio da educação. Acredito mesmo nisso, né? E eu sou fruto disso, eu também eu passo, né, o tempo todo no processo de educação, a vida é isso, seja formal, informal, né, então a educação está em tudo, é o que você falou, né, e eu fui por muitos anos, eu sempre estive no chão de escola, né, comecei em sala de aula, sou da época de magistério ainda, fiz magistério, fiz pedagogia, então eu comecei muito cedo, fazia estágio já com 16 anos, eu fazia muito mais do que as horas exigidas, porque eu falo que eu trabalhava de graça, assim, um monte, sabe assim? Porque eu sempre adorei, eu vibro estar com as crianças, estar com os jovens e participar desse movimento. Eu falo que na escola eu fui muitos anos, por muito mais tempo eu fui diretora, porque eu me descobri na gestão escolar, né? E então eu gosto dessa visão estratégica da educação, de como a educação pode transformar e promover o desenvolvimento de um país, né, de uma cidade, de um núcleo, de uma comunidade. Então eu gosto muito dessa visão mais ampliada. Mas eu falo que eu adorava quando eu tinha crianças me trazendo abaixo-assinado, brigando comigo, por que tem que tirar aquela árvore do parquinho? E não, a gente não concorda. E fizeram não só abaixo-assinado, mas foram em volta da árvore, fizeram todo um movimento. Aí tive que, né, a gente fez toda uma ação, mas eu acredito nessa dinâmica da educação muito viva, né? E eu fui gestora de escolas por muitos anos, até dezembro de 2019. Então, eu falo desse lugar, né? O Leonardo Boff que diz que todo ponto de vista é uma vista de um ponto. E que a cabeça pensa a partir do lugar onde os pés pisam, né? Então, quando a gente fala de educação, é isso, né? O que a gente está dando de lugar para eles pisarem? Sim. Numa perspectiva mais ampliada, mais prática, né?
Então, assim, falar um pouco de quem eu sou, acho que é isso que a gente precisa saber. Né? Eu sou da educação. Eu lembrei de uma historinha, né? Quando a gente estava, eu e meus irmãos, na época de escolher profissão, prestar vestibular e tal. A minha mãe, que a vida inteira foi professora, e meu irmão mais velho fez artes plásticas, eu cursei biologia, e daí minha mãe falou assim: vocês estão escolhendo umas profissões complicadas, vai ser tudo professor. E daí eu fiquei assim, ai, nada a ver, né? Não sei, e, enfim, hoje é tudo professor. Porque é isso, né? A gente nessa questão de a gente querer passar, né, e ver o brilho nos olhos de quem, né, dessas crianças que a gente está em contato, isso é muito gratificante, é muito bacana, né? A gente vê o poder disso, né? Quando a gente faz o que a gente gosta, né? Sim. Então, acho que quando a gente faz o que a gente gosta, a gente acaba virando professor, né? Porque a gente quer passar para frente isso, né? De uma informal ou formalmente, né? A gente acaba fazendo isso, né? A minha história também, eu venho de uma família de professoras, né? E a minha mãe, professora desde a mesma coisa, magistério, né? Então, e minha tia, outra tia, e eu olhava aquilo tudo, aquela bando de coisa em casa, e livro, e não sei o quê, e mimeógrafo, cheiro de álcool, e eu falava assim: vocês são malucas, eu nunca vou ser professora, imagina! Daí, né, crescendo e tal, vou ser engenheira, né? Daí fui e tal, e daí um dia eu lembro que eu cheguei para minha mãe e falei assim: mãe, o que eu mais gosto de fazer hoje no corredor ecológico é dar palestra, é dar aula, é ensinar. E a facilidade que eu tenho de fazer isso, né, não é por acaso, assim, né, principalmente com criança pequena. Minha mãe sempre foi professora de educação infantil, então eu vejo que é convivendo, né, aprendendo, cresci com isso. E realmente é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Eu fui altamente desencorajada. Minha nona, brava, mas bem assim, participativa na minha vida, e ela era a única, ela me desencorajava, porque ela era professora. E ela falava: não, Bela, você tem que fazer outra coisa. Não, vai trabalhar em educação. Não, mas é isso que eu quero fazer. Mas eu fui muito desencorajada. Por anos ela tentou. Mas não funcionou. A vida do professor não é fácil, até hoje, naquela época já não era, hoje mais difícil ainda, né? Então a gente entende eles mais, o comichãozinho aqui dentro, né? Eu falo que o karma não deixa a gente seguir por caminho tortuoso. Tem como. E vamos, para a gente começar, vamos falar um pouquinho, né? A gente deu esse panorama da educação, né? Mas qual que é a importância, né? Acho que o que é e qual que é a importância da educação ambiental hoje? Olha, eu tenho muita clareza, mas muita. E eu tenho muito desconforto quando as pessoas, ainda eu noto que as pessoas, por mais que já tenham uma visão mais integradora e uma visão holística e humanizada que precisa, que a gente espera, porque o meio ambiente, nós somos o meio ambiente, né? Nós somos parte desse meio ambiente. Eu ainda percebo, quando a gente fala de educação ambiental, separado da educação, é uma coisa que eu tenho muita dificuldade, porque para mim é de fato uma dimensão, né? A própria legislação e os documentos normativos falam que ela deve estar integrada e totalmente permear todo o currículo por uma perspectiva transversal, preferencialmente com metodologias, né, ativas, e que coloque o aluno no centro desses processos, que promova vivências, que converse com o entorno. Enfim, você tem uma série de premissas e uma visão justamente holística, integradora, humanista. Então, para mim, eu vejo dessa forma com muita facilidade. Mas eu não acho isso ainda uma realidade. Eu na pandemia, acabei me tornando, fiz uma série de processos de formação com o Instituto Lixo Zero, acabei me tornando consultora para certificação Lixo Zero, né? Eu gosto muito dessas questões específicas, e um dos negócios que eu sou sócia é uma empresa Lixo Zero, desde o início, desde que foi fundada, porque acho que a gente tem que olhar para o impacto que a gente gera. Então, como é que a gente pode educar crianças, se a gente pegar essa perspectiva só? Como é que a gente pode educar crianças que não percebam
o lugar onde elas pertencem, ao qual elas pertencem e qual é o impacto que elas geram. E eu não estou falando só para o colega do lado, para a turma dela, estou falando para aqui, ó, olha aqui o que eu estou olhando, olha onde eu estou. E às vezes essa criança está estudando numa escola que tem um córrego na frente que ela nem percebe, um outro atrás, uma app ali beirando toda a escola e ninguém está falando sobre isso, ninguém está se relacionando com esse entorno, né? Então, educação ambiental trata disso, trata do nosso senso de humanidade, trata da gente entender quem a gente é, o lugar ao qual a gente pertence, trata da gente perceber o nosso entorno como nosso, em vários sentidos, numa relação de reciprocidade e de interdependência total, né? Mas como é que a gente constrói isso? E eu acho que é aí que mora a grande questão, porque você tem que viver isso. Então, falar de educação ambiental, para mim, é falar de um jeito de ser, de estar, de viver com as crianças diariamente. Porque pensa, aqueles seres pequenos que depois vão crescendo naquele espaço diariamente, convivendo 4, 6, algumas 8 horas por dia. Sim. Olha o que eles estão vivenciando nesse espaço. Então, escolas sustentáveis devem educar pelo exemplo. Falar de educação ambiental, para mim, é falar necessariamente de um conceito de escolas sustentáveis, né, que sustentam a vida e toda forma de vida dentro dela, mas que educam pelo exemplo. E isso tem a ver com cardápio, isso tem a ver com gestão de resíduos, isso tem a ver com ecoeficiência, isso tem a ver com aquilo que a gente vive na escola. Que tipo de relações a gente cultiva, que tipo de seres vivos a gente tem ao nosso lado, se a gente tem que cuidar de horta, de planta, como é que funciona, se a gente faz compostagem, como é que a gente se relaciona com a comunidade e a gente presta até serviços para a comunidade, a escola é o ponto de encontro dessa comunidade ou não, né? Como é que a gente se relaciona com possíveis parceiros, sejam as empresas parceiras, um órgão do governo, sejam famílias, como é que a gente se relaciona? Então, falar de educação ambiental para mim é isso, é falar desse processo de humanização a partir de quem nós somos no interior da escola, educando pelo exemplo, né? E a gente tem que cuidar desses impactos. E falando de uma forma muito prática, são esses exemplos do dia a dia, Sim, né? É engraçado, né, quando a gente, né, você começou falando dessa questão da gente, da educação ambiental ser essa coisa de se ver pertencente, né? Quando a gente fala isso, parece muito óbvio que é da área do meio ambiente, né? Mas aí para mim era óbvio mesmo para todos, né? Até um dia que eu não era nem uma formação, era uma reunião com professores e aí eu fiz um pouco uma fala nesse sentido de que a gente precisava enxergar, né, o meio ambiente, a educação ambiental dessa forma, entranhada nas outras disciplinas, e porque a gente era parte desse meio, né? E daí uma professora no final da reunião veio me falar assim, Olga, mas nossa, para mim isso foi muito forte o que você falou. Então, assim, não tá óbvio para todo mundo, né? Pra gente que eu acho que trabalha na área do meio ambiente, tá óbvio, né? Mas não tá óbvio. E eu acho que esse é o grande trabalho, né? De fazer desde os pequenininhos, né? de continuar se sentindo pertencente, né? E não perder isso ao longo da vida, né? Porque acho que esse é o grande desafio, né? Sim. E daí, sabendo disso, a gente consegue introduzir a educação ambiental quase que naturalmente no decorrer ali do andamento da escola, né? Mas ainda, acho que enquanto isso não for óbvio, né? Não tiver claro para todo mundo, eu acho que a educação ambiental ainda vai apanhar um pouquinho ali para não ser uma disciplina uma separada como uma outra, como matemática e português, né? Você sabe que nessa perspectiva de escolas sustentáveis, que eu gosto muito, hoje é uma área de pesquisa muito forte para mim, existem 3 dimensões da escola sustentável que a gente tem que olhar. Uma é a da gestão, a outra do currículo e a outra é do espaço físico, né? Se você for olhar, são coisas simples, relativamente simples, e que dialogam com o que a escola já faz. Então, gestão participativa não é nada novo.
né? Mas há muito mais a forma como ela se efetiva, né? Quais são as instâncias colegiadas que tem? Como é que é feita essa gestão participativa? Porque você pode fazer de uma forma mais humanizada, menos humanizada, você pode inserir esses temas que dialogam com o que a gente está falando, da educação ambiental, ou não, né? Dependendo da forma como isso é feito. Quando você pensa no currículo, de que forma a educação ambiental está permeando todos os projetos? Aliás, a escola trabalha com algum projeto ou ela ainda está naquela perspectiva extremamente conteudista e só tradicional? Porque aí vai ficar mais difícil, certo? Como é que a gente dá voz aos alunos? Como que você traz também os alunos para essa gestão, né? Lógico, nas instâncias colegiadas, por exemplo, uma instância dentro da gestão, que tem a ver com o currículo também, é a questão da cultura de paz, você desenvolver esse tipo de abordagem. Né? O que é cultura de paz? Você cultivar a não violência, é você usar ferramentas dialógicas, é ajudar os alunos a resolverem conflitos por meio da compreensão, da escuta ativa e atenta, da empatia. Só que como é que se constrói isso, né? Pelo diálogo, né? Sim. Pelo diálogo. Não pelo grito, pelo soco, vai lá tirar satisfações com a professora, dar uma bolacha na professora, que é o que a gente tem visto nos jornais, gente. Né? Aí não estou nem dizendo se tinha um equívoco ou não, só estou dizendo da forma da gente resolver o conflito. Onde é que a gente vai aprender se não for na escola? Como é que a gente vai... porque é lindo falar de cultura de paz, mas cultura de paz é isso. A partir do conflito, você construir relações de diálogo que sejam positivas e propositivas para a gente chegar a um senso comum, né? E isso se constrói no dia a dia. É fácil? Não, é um percurso. Mas começa onde? Começa na liderança. Então você tem que ter uma liderança preparada para fazer essa gestão. Você tem que trabalhar com formação dos professores. Como é que você fala para os professores? Então vai lá, agora a gente vai começar a fazer assembleia em todas as salas, toda semana. E você não faz formação, você não tem protocolos, você não ensina as crianças que existem esses protocolos, porque os protocolos vão ajudar a criança até a escutar o outro. Como é que você põe as crianças para ajudar a facilitar uma assembleia? Para não ser tudo centrado no professor? Não precisa. Quem é que vai redigir a ata? Quem é que vai colocar ali a listinha de inscrição? Porque tem inscrição para falar, a gente não fala em cima do outro. A gente espera o outro falar, eu me inscrevo para inscrever, e aí eu vou falar quando for a minha vez. Imagina uma criança de 6, 7 anos fazendo isso. Vai exercitando um autocontrole. Então, você entende que isso é pedagógico. Sim. Só que isso está lá, numa dimensão da escola sustentável que dialoga com a educação ambiental. Sim, então, a gente não está falando de algo descolado da escola, né? Sim. Então, e de uma perspectiva só reducionista ao meio ambiente. Porque ao meio ambiente, falando do meio natural da natureza, sim, mas é a gente se implicando nesse meio, né? A gente trazendo a gente para a conversa com esse meio, né? Para a interação com esse meio. E aí, quando a gente pensa em espaço físico, a gente pensa nos ambientes de aprendizagem. Como é que eu preparo esse ambiente? Eu já cheguei em escolas com muita tristeza, vendo assim, não tinha uma planta na escola. Uma casinha no meio do pátio, que seria um parquinho, trancada, sem brinquedo. Hoje em dia todas plásticas, né? Porque hoje em dia as casinhas são de plástico. Quando tem, né? Mas assim, e não importa, eu estou falando de escola pública ou escola particular, mas assim, como é que eu preparo os ambientes para esse contato com o mundo natural? Né? Porque uma pinha, pedras, um pedaço de pano, estão lá para a criança brincar de forma criativa. Você também nem precisa desse monte de plástico e cacareco para a criança brincar, que a criança nem usa criatividade, né? Mas como é que eu cuido dos espaços? Como é que eu cuido dos espaços para que eles tenham ambiente e o ambiente harmonize, não crie disputas? Para que o ambiente convide a uma apreciação de uma árvore que está no centro,
que eu tenha que cuidar de uma horta nos intervalos, que eu tenha que, depois do refeitório, pensar o que vai para a compostagem e o que não. Entende? Então, e a ecoeficiência? Eu conheço um projeto de uma creche conveniada à prefeitura que tem um trabalho super legal e até em parceria com a universidade com projetos de pesquisa que culminou numa série de processos ecoeficientes para a creche. Então, a tubulação de água toda aparente, com captação de água pluvial, e aí com as crianças, elas crescem acompanhando convivendo com isso. Então ela sabe, ela foi ensinada a olhar o percurso da água, de onde vem a água. Não vem da torneira, né? Não vem da torneira, né? O leite não vem da caixinha do supermercado, né? Então, eles têm compostagem, eles têm horta, eles têm árvores frutíferas no pomar. Então, você entende que tudo isso faz parte de um processo educativo. Não é só, né, a educação ambiental, reduzindo a educação ambiental. E isso é o processo de humanização. Eu vejo que um dos grandes desafios aí, né, é mostrar, justamente encaixar, né, vamos dizer assim, colocar de volta a educação ambiental, essa coisa que parece uma coisa à parte, né, descolada, né, dentro disso tudo, para que não só os alunos, mas os próprios professores e essas lideranças que você está dizendo, elas enxergaram não como uma coisa a mais, porque eu vejo sempre quando a gente leva essa proposta, né, de educação ambiental, de trabalhar a água, não sei o quê, os professores, a escola sempre fica com esse receio, né, de, poxa, eles estão trazendo uma coisa a mais para trabalhar, porque a gente sabe, a gente começou falando, né, o quão é difícil ser professor no Brasil, a gente sabe, né, das dificuldades, e daí parece sempre que você está trazendo mais uma coisa para dificultar mais ainda a vida do professor, né? Nossa, Carol, é muito importante isso que você falou, porque eu já tive nesse lugar. E por isso, isso é legítimo. Isso é legítimo. Teve uma diretora de escola que falou para mim outro dia, porque eu perguntei só como é que estavam os processos dela de gestão de resíduos, só para provocar, não cheguei lá ainda. Ou seja, isso não é parte de um olhar da gestão, entende? Não é ainda um valor para essa gestão, porque como gestora de qualquer negócio, para mim, como empresária também, eu tenho que dar conta. Esse é um impacto que eu gero, certo? Esse é um impacto. O que eu deixo da porta para fora? O que eu gero de resíduo? Para onde vai? Eu que tenho que prestar conta. Eu não posso fingir que eu não produzo tudo aquilo. E as escolas que oferecem refeições, que as crianças às vezes têm 3 refeições, né, por dia, você imagina o impacto que elas geram. E se isso não é tratado adequadamente, como é que você também vai ensinar? Como é que as crianças vão perceber tudo isso se elas não participam dessa gestão? Mas voltando aqui a falar desse encargo a mais, né, que parece que você está levando, já tenho tanta coisa, mais uma coisa para eu fazer, porque eu acho que a gente não entrou ainda, a gente está, talvez a gente esteja nessa transição de paradigma. Acho importante a gente lembrar que hoje o mundo está falando da Agenda 2030, né, que traz os objetivos do desenvolvimento sustentável como um novo paradigma, também para a educação. Educar para o desenvolvimento sustentável, com 17 grandes objetivos e 169 metas específicas. E talvez o mais desafiador seja o que fala da educação de qualidade para todos. E na educação de qualidade para todos, o 4.7, o objetivo 4.7, é justamente sobre a educação, desenvolver conhecimento, competências e habilidades das crianças e dos docentes para a educação para o desenvolvimento sustentável. Ou seja, a gente vai precisar desenvolver competências tecnológicas nas crianças, computacionais, a serviço de quê? Desse desenvolvimento que a gente chama de sustentável. E é o quê, hein? Entende? Então, enquanto a gente não viver esse novo paradigma de pensar em vidas, o que é uma vida mais sustentável?
né? Então, como é que eu repenso a minha vida? O meu consumo, o impacto que eu gero, aquilo que eu produzo, aquilo que eu multiplico, como é que eu reduzo aquilo que eu posso reduzir? Então, são os próprios R's da sustentabilidade, né? De repensar mesmo, de reduzir, de reutilizar, de reciclar. E esqueci algum, né? Mas no fundo é simples, né? E como é que a gente vive isso? Porque aí não é um peso, você entende? Você não está trazendo, é simplesmente uma forma de ser e de estar. Por isso que eu digo, se não está na cabeça da liderança como um valor. E por que eu digo a liderança? Porque um professor sozinho não vai fazer verão. Ele pode fazer um projeto de compostagem super lindo, num trimestre, num semestre, até num ano, e depois, se aquilo não tiver uma continuidade, não for assumido como política da gestão daquela escola, da liderança daquela escola, e não só, mas isso dá trabalho. Mas eu acho que tem muito a ver isso também com, né, a gente está falando de gestão, né, do trabalho do professor, né, de ser mais uma coisa, mas da gestão apoiar isso também, né, porque eu acho que essa virada tem muito a ver com esse olhar, né, porque as crianças podem pensar essas soluções com problemas que estão ali, na comunidade, no espaço, né? Exatamente. Mas às vezes para o professor fazer isso, ele precisa de um apoio da gestão, de um apoio técnico, porque às vezes o professor que está ali na lida, né? Ainda mais quando a gente fala do pedagogo, né? Que abraça um mundo ali, né? Hoje em dia, né? Hoje em dia com a questão da inclusão, então o desafio do professor é enorme, né? Então, como é que ele olha lá para o território da escola, enxerga os problemas e, poxa, ele consegue enxergar, o pedagogo é capaz de enxergar que é uma grande ferramenta pedagógica, mas às vezes ele não tem o conhecimento técnico de fazer uma compostagem, por exemplo. Daí eu acho que vem a gestão para apoiar isso tecnicamente. Opa, então é um técnico, uma pessoa que precisa saber de compostagem. Daí é aí que eu acho que entra o educador ambiental. Então o educador ambiental, né, que seria talvez esse especialista ali no território, né, de olhar, de apoiar o pedagogo nos problemas que aquela sala, porque é isso, né, uma sala traz enxerga um problema, outra sala enxerga um outro problema, né, que pode ser esse recurso pedagógico, os projetos, né, que a gente chama, mas às vezes o pedagogo não tem esse conhecimento técnico para dar conta, e ele não tem que dar conta de tudo. Sim. Mas aí eu acho que entra, talvez, né, essa figura do educador ambiental e da gestão, de dar liberdade também, né, do educador ambiental fazer uma coisa com uma sala e fazer outra com outro, porque eu acho que nesse formato que a gente está hoje, a dificuldade dessa educação e do educador ambiental como essa disciplina está um pouco nisso também, né? Eu preciso fazer essa aula com todas as turmas, né? E não é assim que funciona, né? Se a gente está pensando nessa educação do olhar, né? Desse formato de que cada sala é de um jeito, né? E essa coisa mais individualizada, né? A gente não pode pensar desse jeito para a educação ambiental, né? A gente tem que vamos olhar junto então esse problema, né? Então, e daí cada aula vai ser de um jeito, cada sala o professor vai trabalhar de uma maneira, né? A gente tem que lembrar que esses professores também, né? Hoje, como que eles aprenderam isso, né? Como que foi a formação deles, né? Então, a gente vem evoluindo, né? Talvez um pouco devagar, mas eu acho que é normal. Então, a gente precisa também entender também, né? Que eles também estão nessa evolução, né? E a gente precisa trabalhar isso junto. E daí, como você disse, ter essa pessoa, né? De repente, para orientar, para ajudar, assim como o corredor, em alguns momentos já teve oportunidade de fazer com o nosso programa O Verde Azul no Vale, né? Então você levar coisas diferentes, levar de uma forma leve para que não seja uma coisa a mais, mas tentar encaixar isso no dia a dia da escola, né? Eu acho que isso é fundamental e entender toda essa problemática mesmo, né? Da educação e da formação, né? Dessas outras gerações, né? Como se isso se deu ao longo do tempo.
Eu estava dando uma olhadinha nas perguntas aqui, daí tem assim, principais desafios. Daí, a educação ambiental processual é um desafio. A Olga falou uma coisa muito importante que me traz assim diferentes atuações, né? Então existe uma atuação na instância da gestão e da liderança, que é muito importante para não só trazer essa visão e apoiar os professores, criar os mecanismos de apoio para os docentes. Você tem a figura dos técnicos, sejam eles educadores, né? Mas eles são polivalentes. E eu gosto muito de pensar nos educadores ambientais, aí nos especialistas, como assim, a gente tinha um projeto que era o Banco de Talentos na escola que eu fundei e atuei na direção pelos meus últimos anos, aí, décadas, que faz parte de um banco de talentos, que são pessoas que você pode mapear na comunidade, não precisa ser só no seu bairro. Quem que eu tenho de especialistas que podem me ajudar e ser os meus braços especialistas? Porque eu sou polivalente, eu não sou um especialista na área, eu não sou um biólogo, eu não sou um engenheiro ambiental, eu não sou um técnico específico em alguma área para poder falar de energia fotovoltaica, sei lá eu. E se você tem esses braços na comunidade, imagina o que você agrega para a escola, que você tem de oportunidade de conectar essas crianças com a realidade das pessoas, da vida, né? Não falo nem em sair, porque sair já traz outros desafios, né? Outras dificuldades, custos, você tem toda uma série de outras questões. E a riqueza quer solucionar um problema que eles estão vivendo ali, nessa primeira comunidade que a criança está vivendo, né? Que é a escola, né? Mas aí e o terceiro ponto que você trouxe, que eu entendo que esse seja um dos desafios, né? Um dos desafios, e eu acredito que seja um caminho sempre, que é a formação docente, né? Para mim, não dá para exigir nada do professor se você não pensar qual é a estrutura que você está oferecendo, qual é a formação que você está viabilizando para essa pessoa, né? Eu concordo que tem muita coisa para o professor dar conta hoje, né? Principalmente quando a gente pensa num professor de fundamental, séries iniciais, polivalente, né? E num contexto de muita diversidade, principalmente se você for pensar num contexto aí que você pode ter N situações, N necessidades específicas numa sala de aula, né? Então, é um trabalho que demanda preparo. Ele precisa saber como é que ele tem as cartas na manga para lidar com essa diversidade, para lidar com o mesmo tema, os conceitos que ele precisa, que são daquela série, mas de formas distintas, porque o que vai funcionar numa turma não vai funcionar necessariamente numa outra, né? Então, como é que eu danço com esse repertório? Então, se a gente não tiver um programa de formação continuada para os docentes, esse é um pilar, assim, essencial da educação e da educação ambiental, né? Porque eu não consigo separar, eu realmente não consigo separar. Eu tenho muita dificuldade para separar a educação ambiental da educação como um todo. Para mim, educação de qualidade para todos, se não incorpora a educação ambiental no eixo filosófico, na proposição filosófica da escola, né? Aí não inspira. Não inspira acho que a coisa mais bonita que a gente pode ter, que é humanizar os humanos, sabe? É verdade. Parece piada, né? Parece piada, mas é. A Viviane Mosé falou isso. Ela falou uma vez, eu estava assistindo uma palestra dela, ela falou, gente, a gente precisa humanizar. E o Cortella tem um título de um livro que diz, né, não nascemos prontos. A gente não nasce pronto. Mas como é que a gente vai dar resposta a toda essa violência que está aí, gritando e chegou às escolas, se não for pela cultura do diálogo, ensinando essas instâncias dialógicas, ensinando empatia? Como é que se ensina uma pessoa a desenvolver empatia, né? Não se ensina empatia, mas se dá meios a ela ter vivências que vão torná-la mais empática. Como é que eu vou trabalhar, mas trabalhar pela poesia, né? Pela beleza da coisa. E aí que eu acho, aí que eu me encanto com a educação, entende? Que dá inúmeras possibilidades, né? Mas é um trabalho
de formação também desses formadores. Sim. Então, para mim, o desafio maior talvez seja sempre pensar na qualidade e na continuidade dos programas de formação. Eu acho que é bacana, você trouxe desde o início, né, que você não consegue mais pensar diferente. Eu acho que talvez esse seja o caminho, né, de você pensar que a gente vem num processo onde a gente busca fundir isso mesmo, que foi uma coisa que foi separada, né, entende-se por coisas separadas, que não são, e a gente está nesse processo de fusão, porque a hora que funde, eu acho que é isso que acontece, você não consegue mais separar uma coisa da outra, porque não faz sentido separado mais, né, e eu acho que a gente pode pensar, daí trazendo assim para uma questão, por exemplo, de idades, né, de diferentes idades. Vocês acham que desde quando a gente pode começar essa educação, né, com os pequenininhos e até onde? Quais são as diferenças, né? E a gente consegue fazer isso com o adulto também? A gente consegue virar essa chavinha? Opa, se consegue. Quer falar, Olga? Não, eu falo, acho que a questão me vem muito essa. Eu acho que trabalhar com adulto, né? Algumas questões, né? É mais trabalhoso, né? Porque eu acredito muito nessa coisa de que a criança ela tem isso, ela sente pertencente à natureza, né? Eu acho que ela vai perdendo isso, né? E quando vai deshumanizando ou vai desnaturalizando, se a gente for pensar, né? E então eu acho que algumas questões com um adulto é mais complexo, né? Talvez de se ver pertencente, né? Mas acho que é possível sim, é possível a gente fazer a pessoa entender, né? Em alguns tipos de processo, né? Mas eu acho que sim, o trabalho é diferente, né? De uma criança e um adulto. O adulto a gente pode ter uma conversa mais séria ali, né? E mostrar a complexidade de tudo isso, né? A complexidade do momento do mundo, né? Se a gente for pensar em mudanças climáticas, né? Em todo esse processo que o planeta está vivendo, né? Enquanto que a criança, eu acho que o grande trabalho é justamente não perder o contato com a natureza, né? Porque hoje em dia a escola ela assumiu um pouco esse papel, né? As crianças estão dentro de casa, né? Não tem mais o brincar na rua, né? Não tem mais quando que as crianças têm contato com a natureza, né? Se elas não vão a um parque no fim de semana, numa pracinha, no final da tarde, é na escola, né? E algumas escolas pouco contato, né? Então acho que a escola ainda assumiu mais esse papel, né? De dentro da educação então, acho que dos pequenininhos, acho que é isso. A gente vem nesse processo de se fazer, continuar se sentindo pertencente, né? Enquanto o trabalho com os adultos, eu acredito muito numa educação talvez não formal mesmo, né? Acho que tem a ver muito com o trabalho do corredor também, de mobilização, né? De produtor rural, de entender que conservar, né, ou restaurar uma área desse produtor, ele não vai estar perdendo nada, vai estar todo mundo ganhando. Eu acho que eu acredito nesse caminho, assim, da mobilização mesmo, talvez de um lado mais informal, né, de se ver parte ali. Eu concordo quando você fala existem formas diferentes, né? Mas no fundo tem duas dimensões. Quanto mais novo o ser humano, mais prático e vivencial, né? Então, para as crianças, desde muito pequenas, muito pequenas, desde bebês, a dimensão do contato com a natureza é essencial. Sem isso, a gente perde até as funções motoras. Sim. Então, hoje é muito comum você ver crianças com dificuldades motoras por falta de exercício físico. Então, as crianças não correm na grama, não correm descalças, as crianças têm nojo de pegar a comida com a mão, as crianças têm nojo de se sujar com areia molhada, não pode andar na chuva, não pode, né? Então, a criança, ela aprende pelos sentidos. Então, você tem que fazer essa criança explorar, antes de mais nada. Ela explora esse universo natural que é parte de quem ela é, né? E ela vai explorar com a boca. Quem nunca viu uma criança pôr areia na boca, na praia, né? Experimentar água salgada.
ou pegar areia do próprio parquinho, né? Põe no cabelo. Como diretora de escola, eu sempre falei para os pais, falei, olha, a gente pode até trocar a criança para ir embora. Se vocês fizerem questão, mandem uma troca, 2 se for. Quanto mais nova, mais troca de roupa vai precisar. Mas eu adoro ver a criança suja, bem suja. E alguns pais olhavam para mim porque eles não gostam de pegar a criança suja. Às vezes eles vão em algum outro lugar, eu até entendo. Mas a criança tem que brincar na natureza, ela tem que escorregar e ir com short sujo, sabe? Escorregou na grama e desceu. Ela tem que brincar na areia, ela tem que manipular diferentes tatos, explorar diferentes texturas, diferentes materiais. E a natureza é abundante para oferecer isso, né? Então, quanto mais a gente puder oferecer, maior o exercício de criatividade, de desenvolvimento motor, a generosidade, porque a natureza ela ensina umas sutilezas na formiguinha, na joaninha, sabe? É naquele animal que eu não preciso matar aquele bichinho, o que ele está fazendo? Por que eu vou pisar na formiguinha? O que ela está fazendo para você? Vamos ver onde ela vai? Cadê a casinha dela? Onde que é o formigueiro? A criança se diverte com isso muitas vezes. Vamos achar a casa da formiga, né? Agora, à medida que eles crescem, você sempre vai ter uma dimensão que é do conhecimento, né? E que, vamos dizer, você tem o currículo também, como parte de um currículo, mas se você não adicionar essa dimensão prática, eu acho muito difícil você sensibilizar. E quando eu falo prática, eu não estou dizendo necessariamente ficar só fazendo estudos do meio, só saindo da escola. Prática, assim, no que ela vive, né? Eu tenho que organizar os resíduos na minha escola, como eu dei o exemplo. Como é que a gente trata a alimentação na escola como parte da questão da sustentabilidade? A escola tem ecoeficiência de alguma forma e como é que isso entra nos próprios projetos? A escola tem ensino médio, alguns projetos os alunos podem fazer mão na massa, eles mesmos podem construir, por exemplo, com a ajuda de um pedreiro, de um engenheiro que ajude a falar, de um parceiro da comunidade que tem material de construção. Você entende as parcerias, como é que elas vão se compondo e a dimensão prática vai entrando no dia a dia da escola. Eu vou na recepção, vou na sala dos professores e eu vejo um monte de coisas descartáveis. Coisas simples, muito simples. Eu tenho residuários na escola, identificados. As pessoas que estão lá em serviços gerais, que cuidam da limpeza da escola, elas são preparadas para fazer toda a gestão desse percurso. Quais são os brinquedos que a escola tem? Que tipo de material eu estou oferecendo para eles? Você entende? Que tipo de ambiente? Eu tenho plantas na escola? Quem cuida das plantas? A horta está lá, mas ela está abandonada porque eu não tenho quem cuide. Mas por que os alunos não cuidam? Se a escola tem fundamental, séries finais, ensino médio, nossa, dava para fazer uma escala linda nos intervalos, em horário de almoço, em aulas. Não, mas essas coisas, a gente perde tempo com essas coisas, porque isso não é muito sério, certo? Entende? Porque aí, então, é uma escolha que a gente tem que fazer. Sim. E essa escolha, se existe uma proposição filosófica, por isso que eu falo, a gente está a serviço de que visão de mundo? Se isso se conecta com a visão de mundo e a visão da proposição filosófica daquela escola, pedagogicamente a gente encontra os tempos para fazer essa formação. Então, existem formas diferentes e à medida que eles crescem, eles têm muito mais poder de mão na massa para os projetos, né? Mas precisa ter essa dimensão prática para mim, para a educação ambiental, sabe? Agora, com adultos, eu vivo isso numa das empresas que eu sou sócia, essa empresa Lixo Zero, é uma empresa de alimentação familiar. Então, de um dos meus filhos, meu filho mais velho. Eu acho que a minha sorte, eu falei, bom, alguma coisa eu fiz, né? Porque isso ressoa no coração dele, ele ele levanta essa bandeira, ele só pede a minha ajuda, né? Ele fala, nossa, vou receber uma visita de uma escola.
de um curso técnico de gastronomia. Você vem falar com eles, porque o que a gente fez? A gente abriu essa cozinha, uma cozinha profissional, para visitação, né? Porque a gente começou a ser procurado, aí eu falei, montei um workshop e ele faz a apresentação lá da cozinha. Então ele pede a minha ajuda. Aí você não me ajuda nessa parte? E aí, por que eu estou dando esse exemplo, né? Porque a gente criou um programa de formação dos colaboradores para entender por quê. Porque dá mais trabalho, sim. Eles têm que pensar antes de descartar as coisas. A gente tem descartes específicos para materiais de difícil reciclabilidade. Então, no universo, nesse contexto adulto e diferentes contextos de trabalho, como é que você vai fazer a formação das pessoas? Sensibilizando, porque não é só a dimensão técnica de conhecimento específico, você tem que tocar no coração das pessoas, você tem que chegar no coração para essa pessoa entender que do outro lado também tem um ser humano, não é um caminhão. Você tem pessoas. O tempo todo você tem pessoas, né? Então, como é que eu olho para a dimensão social, além da dimensão ambiental? Como é que eu olho para a dimensão econômica, social e da nossa governança para pensar que tudo isso faz parte do meio ambiente? Que é o que o ESG propõe, por exemplo, essas 3 siglas que estão na moda aí, que está todo mundo falando, todas as empresas, né? Então, eu acredito sempre nessa dimensão prática, que ela vai mudando de linguagem à medida, né, das fases. Com criança de um jeito, com adulto, com jovem é de outro, com adulto de outro. E dependendo do ambiente, de outra forma. Mas sempre você tem que pensar em como é que você vai tocar o coração daquela pessoa. É por isso que eu acho que a criança em si, ela pode ser um canal excelente para trabalhar os adultos, né? Para trabalhar a mãe e o pai. Então, a criança dentro de uma escola onde ela tem oportunidade de vivenciar essas coisas, ela vai levar isso para dentro de casa, né? Eu vejo pela Rita. A Rita olha para mim, ela pergunta. Ela até os 2 anos de idade, eu usei fralda ecológica nela. Ai, minhas amigas falam, Carol, você é maluca. Imagina, passar pelo puerpério lavando fralda. Eu falei, não, dá. É mais difícil? Num primeiro momento porque a facilidade de eu pegar, jogar fora, tirar do saco, colocar. Eu falei, não, vamos, né? Essa coisa, você tem que se propor também a fazer, né? Determinadas coisas. E eu lembro de um dia que eu parei de usar a fralda ecológica nela porque estava dificultando o desfraude, né? Porque tem que tirar e tal. Então, a fraldinha, aquela de calcinha, eu falei, tudo, já fiz minha parte, né? Agora vamos facilitar a vida aí só para, né, ajudar no desfraude dela. Ela olhou para mim e falou, toma, mãe. Ela pegou a fralda descartável e falou, toma, mãe, coloca para lavar. Eu falei, ai, filha, essa não dá para lavar. Ela falou, essa não dá para lavar? E o que a gente vai fazer com essa fralda? Eu falei, então, filha, a gente vai ter que jogar fora, no lixo. Puxa vida. Só que eu comecei a trabalhar isso com ela quando ela tinha 15 dias, né? Então, ela já sabe, né? A gente foi junto e eu fui aprendendo junto com ela também, né? Nesse processo. Foi um processo para eu ensinar para ela, mas era um processo total, que eu nunca tinha vivido isso, né? Para você também. Exato. Então, e agora eu tive a oportunidade, eu guardei todas as fraldas e eu fui distribuindo, né? Então tem uma amiga minha que está usando. Agora eu teve uma prima minha que eu levei agora um monte de fralda para ela e ela falou, Carol, não sei o quê. Ela ainda perguntou para mim, ela falou assim, e quanto que você quer por essas fraldas? Eu falei assim, eu quero o seguinte, eu quero que você cuide delas e quando o Rafinha desfraudar e a gente não precisar mais dessas fraldas, você me ajude a gente a levar para outra pessoa. Para a gente ir fazendo. Exato, né? Então. É um jeito de ser e de fazer. E quando você fala dessa questão de tocar o coração, né? Eu acho que do adulto, né? Sensibilizando, né? Eu acho que a questão da criança pequena vem um pouco aí também, mas através do lúdico, né? Isso. E daí, totalmente. Como é que a gente toca o coração dessa criança? Brincando na terra. E fazendo um bonequinho de barro, né? Então, eu acho que é por aí também, né? Daí, depois, essa criança lá no 5º ano, 6º ano, quando você puder já conversar uma coisa mais complexa, né? Com a questão das mudanças climáticas, para ela vai ser muito mais óbvio por que é necessário preservar. Por que tem que fechar a torneira na hora de escovar dente. Porque ela já está sensibilizada ali, desde pequenininha, brincando com essa natureza, e daí é muito mais óbvio, né? Aí fica óbvio.
Agora, se a criança vem descolada, aí chega no 6º ano, aí eu vou falar de mudança climática, tem sentido. Ela não conecta. Não conecta, né? Você sabe que você falou uma coisa que eu acho que é tudo, Carol, é que é a questão da coerência. Coerência entre a proposição filosófica e a prática de uma escola, coerência entre aquilo que você quer para sua filha, aquilo que você fala e aquilo que você vive com ela, a coerência entre um currículo vivido entre as séries, sabe, que depois vai dar possibilidade daquela criança entender conceitualmente tudo aquilo que ela já vivia, né? Sim. E na sustentabilidade eu vejo que não é uma questão, ou na educação ambiental, você não chega num ponto necessariamente, né? Mas a importância eu acho que é a gente buscar ser coerente num contínuo, sabe? Você pode propor melhorias gradativas para o currículo, para essa integração curricular numa escola, para a formação de uma criança, você pode se rever a vida inteira, mas a questão é, estou sendo coerente com aquilo que eu acredito, com aquilo que deveria ser função da escola para educar pelo exemplo nessa questão da educação ambiental, né, da gente se ver como parte. Então, acho que essa coerência que você trouxe, aliás, parabéns, achei, nossa, que valente. Valente. Ó, eu aplaudo. Além do dinheiro economizado, que eu nem coloco aqui, mas foi bastante. Depois na conta do econômico, né? Mais ou menos, dá uma moto zero aí, viu? Uma motinho pequenininha, mas uma moto deixar zero. sempre o que é eco, né? É mais caro, né? Mas E era lindo, recurso tudo que é bonitinho, tinha diferentes cores, belezinha. era uma belezinha. Você sabe que isso me lembrou, quando eu comecei com o trabalho com o Lixo Zero, eu falei, não, eu não vou fazer nada enquanto eu não aplicar em casa e ver se isso funciona. E eu dei uma capotada geral em casa, porque eu comecei pela gravimetria, eu falava para todo mundo que me ajudava, não mexe mais no lixo de casa, só eu que vou mexer, porque eu tenho que pesar. Aí tudo que eu tirava, eu pesava para eu entender. Eu fiz isso por um mês. E quando eu entendi, eu fiquei chocada com a nossa produção, principalmente com os resíduos orgânicos. E eu não estava compostando direito na época, então eu fiquei muito mal e aí eu comecei a fazer mudanças. Aí chamei todo mundo, falei, olha, negócio é o seguinte, eu estou nesse movimento e eu sei que vocês não estão necessariamente, né, nesse mesmo movimento, nessa mesma pegada, tá cada um investindo aí no seu momento profissional e tal, e era pandemia ainda, meu marido enlouquecido, mas posso contar com vocês? Eu vou facilitar, mas eu mudei tudo. Bucha vegetal na cozinha, sabão, eu que faço sabão, tudo separado, eu levo tudo no PEV, comecei a compostar, então a horta super ativa, né? Lugar para pequenos metais, lugar para elétrico-eletrônicos, desde pequenos clipes até o que você tira do papel lá, e produtos ecológicos, produtos sem parabeno e tal, para lavar roupa, para casa, desodorante, assim, até essas opções de higiene pessoal. Eu fui gradativamente mudando, quando você vê foi uma capotada mesmo, né? Mas eu tinha que começar por essa verdade, porque se a gente acredita nisso, então tá, deixa eu ver, eu acredito nisso, mas eu vou bancar? Ficar esses 2 anos com a fralda ecológica? Eu vou, em inglês tem um termo walk my talk, né? Eu vou ser de acordo com a minha verdade? O que isso vai implicar? E a gente se pega mudando hábitos de vida, estilo de vida, tendo que fazer escolhas. Então, como adultos, a gente está a vida inteira fazendo isso. Sim, é só uma questão de trazer isso à consciência, né? A gente está chegando para o fim, assim, eu queria entrar num ponto que para mim é muito importante, assim, disso que a gente está falando, porque eu acho um pouco difícil da gente enxergar e talvez a gente conversar vai ser bem legal, que seria a dificuldade, né, que a gente tem dessa educação ambiental, da educação em si, né, dependendo da situação socioeconômica local. Né, que eu acho que é um ponto muito interessante, porque
ao mesmo tempo que eu vejo assim uma dificuldade, a gente está falando de todas essas dificuldades, né, em escolas aqui de São José, que a gente sabe, né, os conceitos da escola, mesmo se tratando de escolas públicas e tal, mas quando a gente vai para as periferias, escolas rurais, né, as dificuldades só aumentam nesse sentido, mas ao mesmo tempo que aumentam, a gente percebe também, por exemplo, uma escola rural, talvez você tenha menos oportunidade de material, dificuldades ali, os professores, deslocamento e tal, mas você tem crianças que têm uma vivência, um olhar para a paisagem completamente diferente e que tem muito a ensinar para a gente aqui da cidade também, né? E além disso, as pessoas também, né? Falo isso pela minha avó, por exemplo, quanta coisa que a minha avó me ensinou que hoje eu falo, poxa, peraí, minha avó já separava óleo para fazer sabão, tudo bem que era aquele sabãozão lá com amoníaco e tal, mas ela já fazia isso, que não deixa de ser uma forma de uma reutilização e de você não jogar, né, de você não impactar aquilo ali, né? Então a gente vê que assim, então esse olhar assim, né, para as culturas mais velhas, né, de não cair só que eu vejo também uma dificuldade muito grande das pessoas, né, numa situação socioeconômica mais difícil, delas terem acesso também a determinadas coisas, né? Então, acesso a uma alimentação mais saudável, que é uma alimentação simples, né? Não, mas ela tem que ir atrás, geralmente, daquele ultraprocessado, que é o mais barato, né? Porque a feira na casa dela é muito longe, então a gente vê toda essa dificuldade, assim, você tem né? Então, você pesa de um lado, do outro, mas a coisa parece que não se encaixa, assim. Então, mas você sabe que por isso mesmo é que eu vejo o papel da escola como essencial. Da escola, ela ser uma mobilizadora social nesse aspecto, porque as escolas têm essa condição. E eu não estou falando de condição financeira só, porque tem uma questão estrutural que demanda, né, recursos financeiros, mas eu estou falando das escolhas mesmo, das escolhas filosóficas e pedagógicas que estão na mão dos gestores, junto com a liderança, né, a liderança participativa da escola, que faz toda a gestão da escola. Então, tem uma escolha da gestão da escola, de como administrar a verba que recebe, de como organizar o ambiente. E muitas vezes a gente não fala de investimento. Como é que eu vou olhar para o meu entorno, como é que eu vou olhar para a minha comunidade e como é que eu vou ter a escola mais linda do mundo e humanizada naquele meu contexto. Você tem exemplos maravilhosos, e eu fiz uma vez uma parceria, a gente fez entre escolas uma parceria, e a gente implementou um centro de recicláveis na escola rural. E fez uma parceria com uma escola privada. E as realidades eram muito distintas. Desde o que vinha para esse centro de recicláveis, né? Então você tem um tipo diferente de fogão, ele não é eletrônico, ele demanda fósforo, então você tem um monte de caixinhas que vem, que depois você pode fazer maquete, você pode fazer brinquedos com aquelas caixinhas, mas assim, que não tinha na outra escola, que estava cheia de cápsula de café de alumínio. Entendeu? As realidades. Sim. Então, você consegue até analisar com algumas séries essas questões pelo Sim. tipo de resíduo coletado. Mas onde eu quero chegar é que nessa parceria, uma coisa que tocou muito os alunos da escola particular foi uma questão da realidade dos alunos porque eles se visitaram. E os alunos da escola rural, eles chegavam muito cedo na escola, mas eles chegavam depois de uma caminhada longa, porque eles acordavam muito cedo, porque alguns tinham atribuições na propriedade, que era da família. Então, eles tinham que ordenhar vaca, muitas vezes, que dá comida para galinha ou para os animais que eles criavam ali, andar um percurso até o ponto de ônibus, pegar o ônibus, descer e andar até a escola, né? Então, você entende? E aí o outro chegava, descia na porta, né? Então, realidades e contextos muito distintos. E todo mundo falando de um projeto muito similar, todo mundo desenvolvendo mais ou menos a mesma coisa. Então, é aí que eu penso que se a gente entende o papel da escola, o poder que a escola tem de disseminar esse olhar
e de trabalhar essa humanização pelo jeito de ser e de fazer dentro de uma escola, muda tudo, Carol. E aí você consegue fazer com que a escola seja aquele lugar... Potencializador, né? Não só potencializador, mas aquele ambiente sagrado. Sim. Que ninguém mexe com a escola. Sim. Ninguém vai fazer vandalismo naquele espaço sagrado. Isso eu sinto falta. Da gente tornar as escolas esse espaço sagrado, que é espaço não só de conhecimento, mas de relações, de diálogo, de interação com a comunidade. E você entende que isso depende muito mais de pessoas e da forma dessas pessoas agirem e fazerem do que necessariamente de uma condição financeira só? Aí a gente volta naquele ponto, né, desse olhar de educação ambiental, né, de uma forma mais sistêmica também, né, Andréia? Porque, de novo, né, se a gente, falando, né, desses desafios, né, da falta de recurso, por exemplo, né, se a gente vem com um olhar pronto, né, no trabalho do corredor, por exemplo, para desenvolver um programa, né, falar de restauração, né, com uma escola que tem outros desafios, né, a gente fica engessado ali e não consegue dizer nada para aquela comunidade escolar, né. Então, de novo, esse olhar sistêmico da educação, né, educação ambiental aqui que a gente está entendendo, né, que é mais, né, do que essa educação ambiental olhando só para a natureza, né, que é olhando para as pessoas também, né, e de como a gente ajuda a solucionar aqueles problemas que a escola é capaz de resolver, né, independente de recurso, né. Então, acho que é um pouco isso, assim, né, a gente não vem com nada engessado, né, para solucionar, querendo vir de cima solucionar problemas, né, mas é muito na escuta de e aí, quais são os desafios dessa escola rural? Aí quais são os desafios dessa outra escola aqui que está no meio da cidade grande e tal, né? Então, acho que muito isso, né? E o que você falou da questão da alimentação, né? Hoje a gente tem uma questão no mundo inteiro sobre alimentos processados, sobre o nível de obesidade, né? O crescente nível de obesidade entre as crianças e doenças causadas por hábitos de alimentação e estilo de vida, que é a maior parte das nossas doenças hoje. E se não for pela educação, vai ser como? Isso está intrinsecamente ligado, né? Assim, uma Totalmente. coisa com a outra. Eu lembro. Mas como é que a gente abre lata de feijão na escola? Por princípio, certo? Então tem algumas coisas que aí eu até discordo um pouco. Algumas coisas elas poderiam ser muito mais padronizadas por princípio. Sim, certo. Sim. Por princípio, a gente não oferece alimentos processados ou ultraprocessados. Exato. Né? Semana das Crianças, eu sempre briguei com isso, porque Semana das Crianças vai dar o quê? Precisa dar bala? Que criança que precisa de bala? Para dar cárie? Gente, eu tenho problema com bala. Mas assim, por que a gente vai dar essa tranqueira? Tudo bem, você dá um sorvete, sei lá, dá uma coisa, né? Mas por que você vai enfiar bala? Que já tem uma higiene que a gente precisa, que muitas vezes não consegue trocar, como precisa a escova, que não tem necessariamente pasta, não é? Do que a gente está falando? A gente consegue costurar essas coisas. Eu lembro de um projeto que é de São Luís do Paraitinga. Lá atrás, quando eu comecei no corredor, tem uma organização lá que é a Carui. A gente sempre teve em contato e eles tinham um projeto Jussara. Então, eles trabalhavam desde a semente, plantio, trabalhando no produtor rural, depois colhendo esse fruto e levando para dentro da escola. Eu tenho um livro até hoje, que eu adoro esse livro, que é o livro de receitas com Jussara. Então, você tinha um monte de coisa, então isso foi integrado à alimentação, para alimentação nas escolas. Além disso, as crianças ainda faziam a contabilização de quais produtores mandaram quantos quilos, então trabalhava todo dentro de um currículo de matemática, de gestão. Sensacional. Além de um fruto nativo da Mata Atlântica, sabe? Então, assim, eu vejo que existem caminhos, né? Com certeza, e muitas práticas. Muitas, maravilhosas, né? Um projeto incrível, assim. Então, eu acho que serve de exemplo aí pra gente pensar em várias coisas diferentes, né? E eu acho que é isso. Eu queria agradecer demais, foi sensacional, né? Falar sobre isso, assim, enriquece a gente, acho que
já é uma educação, né, ambiental, digamos, uma prática da educação ambiental, só da gente estar aqui conversando, filosofando, pensando, né, trazendo, multiplicando. E daí eu queria agradecer demais, Andréia. Agradeço, gente. Para mim é uma muito bom mesmo. oportunidade. Eu adoro esses papos. Esse é um tema que me mobiliza. Acho que vocês percebem. Eu tô me empolgando. Aí quando eu vejo, eu tô assim, eu fico empolgada mesmo. Eu acredito nisso. E eu tô agora, meu foco é trabalhar por mais escolas sustentáveis nessa vida, né? E acima de tudo, gente, educar é, como mesmo disse Paulo Freire, é um ato de amor, né? Não queria parecer piegas usando isso, mas essa questão da educação ambiental, ela é muito próxima dessa linguagem da generosidade, do amor, ela nos sensibiliza, ela traz essa delicadeza das pessoas que dialoga com o espiritual, essa outra dimensão, sabe? Que tem a ver com a apreciação. Não estou falando de religião, de religiosidade, mas eu estou falando de algo mais abstrato, dessa apreciação da vida, dessa beleza que tem por trás de todas as coisas e que nos torna um só, né? Então, até que a gente consiga caminhar, a gente vai continuar batendo papo e se fazendo relevante aí. Eu acho que a educação ambiental se mistura assim com a educação dos sentidos, né? A gente precisa sentir, né? Isso, né? E para fazer sentido mesmo para aquela comunidade escolar, né? Acho que é um pouco essa mistura aí, essa brincadeira aí da educação ambiental. E alguém, eu quero você mais vezes aqui com a gente, né? Importante. E eu queria agradecer também o James, que ele está aqui desde o primeiro episódio. E, né, ele só fica escondidinho ali, não gosta muito de aparecer, mas ele está sempre por aqui também, viu, gente? E um beijo, João. E obrigada, pessoal. Esse foi mais um episódio do podcast do Corredor Ecológico, um caminho de muitas vozes. Muito bom.